Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a uma entrevista especial com o Marcelo Pimenta, que é consultor e um dos diretores da Exagro. A gente está fazendo uma série de 4 entrevistas especiais com 4 temas específicos que também, além de serem temas chaves aí dentro de produtividade, de eficiência, lucratividade na pecuária, são os 4 temas do Fórum Exagro 2017, um evento que eles estão organizando agora em 28 e 29 de junho em Campinas, São Paulo, que o BeefPoint também é parceiro. Olá, Marcelo, bom ter você aqui, um prazer falar com você e uma satisfação sempre poder trocar experiência, trocar informação, e nesse esquema aqui de gravar esse bate-papo e essa entrevista é um formato que eu gosto muito e permite a gente trocar muito. Oi, Miguel. Olá, pessoal que está nos assistindo. Para mim também é sempre um grande prazer estar aqui junto com vocês, levando essa mensagem, essa experiência nossa para esse público bacana que acompanha o BeefPoint. Maravilha, bom demais. Marcelo, a minha primeira pergunta aí o tema dessa conversa, dessa primeira entrevista é sobre gestão da produção. Então, a gente tem muita conversa, tem muito conteúdo, tem muito conhecimento sobre produção, sobre manejo de pasto, sobre qual que é as melhores variedades, qual que é o melhor capim. Então, ao mesmo tempo, tem uma visão de negócio, de eficiência, de produtividade, de rentabilidade. Como que vocês integram esses dois temas, né? Produção do pasto, vamos dizer assim, ou produção da fazenda olhando de uma forma como um negócio, buscando resultado, medindo a eficiência do pasto, ou do pastejo, ou do manejo na rentabilidade ou na eficiência do negócio? Bom, Miguel, na verdade, tudo já está integrado, né? A gente precisa só de uma forma de enxergar isso, porque o animal que está em cima do pasto, ele está produzindo em função daquele manejo, daquela qualidade, e essa produção desse animal vai gerar uma produção de arrobas e vai gerar uma receita. Essa receita é fundamental para o fluxo de caixa da fazenda. O fluxo de caixa é um componente primordial na condução e no resultado não só na rentabilidade, mas na possibilidade daquela fazenda se manter atuante e lucrativa. Então, ou seja, as coisas já estão integradas, né? O que a gente pretende nesse tema, quando a gente fala de gestão da produção, é justamente dar essa conotação. Nós podemos tratar dos temas técnicos, de como conduzir uma pastagem, qual que é o melhor manejo. Você comentou a respeito das variedades de capim, nós vamos falar sobre isso, as antigas e novas variedades, como que elas se encaixam em cada perfil, em cada clima, como que a gente usa da melhor maneira, o manejo, a estrutura necessária para essa pastagem. Uma coisa fundamental é o planejamento da minha produção animal em cima dessa pastagem, né? Então, temas como planejamento alimentar, que é carga e suporte em diferentes épocas do ano, tem tudo a ver com compras e vendas de animais. Então, vendas de animais para atender um planejamento um planejamento alimentar de carga e suporte. Eu preciso saber quais lotes eu tenho, de quais categorias, que desempenho esses animais têm na minha condição de ambiente que eu estou proporcionando para eles, se eu tenho objetivo de venda, de alívio, quais as tecnologias que eu tenho para poder manipular esse resultado, manipular esse desempenho, esse ganho de peso animal a pasto para poder atender aquela produção, aquela venda daqueles animais naquela época. Ou seja, toda vez que a gente fala de qualquer assunto técnico na pecuária, quando a gente vai falar de manejo de pastagem, quando a gente vai falar de nutrição, quando a gente vai falar de estrutura, não tem como não ter gestão envolvida nisso. Quer dizer, até tem, a gente vê, infelizmente, muita gente fazendo isso sem atentar para a questão da gestão. Mas muitas vezes a produção em si, que apresenta um excelente resultado zootécnico, um excelente resultado produtivo, nem sempre está atrelado a um resultado econômico, que é o que mantém a pessoa na atividade, que mantém a fazenda dela na atividade. Então, a gente precisa integrar isso, né? Esse é um tema muito interessante e muito incrível, gera debates muito longos. Eu quero te perguntar assim, como é que a gente faz, por exemplo, você deu esse exemplo, que é um exemplo, acho que bastante comum. Uma fazenda que busca maximizar ou aumentar a sua produtividade, a sua produção,
E muitas vezes esse aumento de produtividade, e às vezes é um aumento de produção numa área pequena, ele não está interligado ou conectado ou integrado com o aumento da rentabilidade. Quais são os cuidados que você recomenda que quem está buscando aumentar a produtividade, acreditando que aumento de produtividade gera uma consequência automática de aumento de resultado, que cuidados essa pessoa, esse pecuarista, esse produtor tem que ter para que o aumento de produtividade e o aumento de produção seja traduzido em aumento de rentabilidade? Eu acho que o principal cuidado é a pessoa eleger quais são os seus indicadores. Então, eu como investidor, como proprietário, como pecuarista, quais os números que eu gostaria de enxergar, quais os resultados que eu gostaria de ver, que eu como investidor ficaria feliz em obter, né? Então, se a minha meta é o A por hectare, que é um negócio totalmente discutível, e a gente já conversou sobre isso, se essa pessoa fica feliz com isso e não está importando com mais nada, beleza, vai atrás disso, que tem muita tecnologia para fazer isso. Se a minha meta é produção de arrobas por hectare, eu preciso ir atrás dessa produção de arrobas por hectare e ver quais tecnologias eu adoto para isso. Agora, é produção de arrobas por hectare de um pedaço da minha fazenda onde eu adoto a tecnologia X ou Y, ou é produção de arrobas por hectare da minha fazenda como um todo, porque eu tenho despesa com ela como um todo, eu preciso manter a minha fazenda como um todo, o meu patrimônio está naquele sistema de produção, então eu preciso eleger quais os indicadores que eu quero. Os indicadores que a gente considera os mais relevantes, os mais importantes, são produção de arroba por hectare, margem operacional por hectare e rentabilidade. Então, se a pessoa tem o cuidado de traçar essas metas, traçar esses indicadores, ela já está meio caminho andado para poder se planejar e ver quais as ações, quais os passos, quais os processos ela precisa montar para poder atingir aquele resultado, né? Isso a gente chama de gestão da produção. É você olhar o foco técnico, o foco da sua produção, da sua produtividade, do seu sistema de produção, qual tecnologia que eu vou usar, mas com foco de gestão. Aquilo precisa estar planejado, aquilo precisa ter uma evolução prevista, eu preciso ter uma evolução do meu rebanho, evolução do meu fluxo de caixa, evolução da carga e suporte da minha fazenda ao longo dos anos e dentro do mesmo ano, né? E no final das contas eu preciso ter um resultado econômico compatível com o meu objetivo ali como investidor. Né? Então, acho que esse é o principal cuidado. Com certeza. A gente vê casos aí de que quando você aumenta muito a produtividade ou a produção numa área específica, ele gera impactos além do que a gente imaginou inicialmente. Né? Quando você, por exemplo, você intensifica muito uma área da sua fazenda, a diferença de produção na seca e nas águas aumenta, porque nas águas aumenta muito mais a produção e isso aí vai precisar de áreas pulmão ou de outros manejos que vão influenciar como a fazenda vai ser tocada. Né? Então, esses cuidados são muito interessantes e importantes de ficar atento. O que você pode compartilhar aí de cuidados ou de erros ou de pontos de atenção nesse processo? Porque isso é uma coisa que eu vejo acontecer demais. Assim, é muita gente conversando sobre aumento de produção. Muita gente falando sobre aumento de produtividade. Isso, por si só, não é um defeito, é muito bom. Né? Essa busca por produtividade, por produzir mais, por aumentar, né, eficiência, ou seja. O que eu vejo é que aquilo que você falou, muitas vezes a conversa, essa busca por produção, ela não está integrada. E só que, qual que é o desafio disso? Para a maioria das pessoas que comete esse erro, esse é um ponto cego, não é um ponto que ela consegue perceber. Então, como é que a gente poderia ajudar a quem está na busca por aumentar a produção, deixar de ter esse ponto cego, que se é cego ele não está vendo, então ele nem sabe que não tem, né? Para ter mais clareza de que aumento de produtividade ou as ações que ele faz para aumentar a produção da sua fazenda vão encaminhar para um resultado financeiro melhor também. Desde que
que acho que até fazendo um gancho aqui, desculpa te cortar, você pontuou muito bem no início que também é você ter a clareza de qual objetivo você quer ter, né? Aonde você quer chegar. Se você quer ter um gado muito bonito e ser o maior produtor de capim por hectare do Brasil, talvez você vai ter uma fazenda que não vai dar resultado financeiro, mas vai dar um resultado de emoção, de satisfação, de felicidade enorme, porque você vai ganhar o prêmio, porque você vai ter um destaque naquela métrica que você criou, né? Mas é ter a clareza de que o que você está buscando, né? Você ter, é uma frase que eu gosto muito, inclusive, né? Cuidado com o que você deseja, né? Então é esse ponto-chave aí para pensar. Mas o que você recomenda e fala nessa linha aí? Ô Miguel, eu acho que só tem um caminho para isso, que chama planejamento. Porque um sistema de produção, você citou, por exemplo, uma tecnologia de adubação de pastagem, onde você aumenta muito a produção de capim, aumenta muito o suporte, a carga animal em uma determinada área, ou às vezes até mesmo na fazenda como um todo, e você produz muito bem no período das águas, potencializa demais a sua produção, produz mais e ganha mais dinheiro realmente nas águas ali, mas você tem um entrave que precisa ser solucionado. Você tem um ponto aí que precisa ser solucionado, que é a maior necessidade de alívio de carga das águas para a seca. A gente tem vários jeitos, várias metodologias de fazer isso, vendendo garrote, comprando no final das águas, comprando garrote no início das águas e vendendo boi gordo no final. Tem o confinamento, que é uma ferramenta excelente, que encaixa perfeitamente nisso. Tem a suplementação a pasto, muita coisa pode ser feita. Mas a ferramenta que a pessoa precisa, o ponto que ela precisa enxergar para ela poder não ser pega de surpresa na tecnologia, nos pontos cegos dela na tecnologia, é trabalhar um planejamento com o maior conhecimento possível, abrangente, com a maior abrangência possível de conhecimento dentro do sistema de produção. Porque se eu pegar, antes de eu comprar o primeiro saco de adubo, antes de eu comprar o primeiro bezerro, antes de eu começar a mudar qualquer coisa no meu sistema de produção, se eu tiver uma ferramenta, se eu tiver um apoio, ou se eu tiver conhecimento suficiente para pegar todas as variáveis que compõem o sistema e colocar aquilo num planejamento, esses gargalos eles vão aparecer. Esses pontos cegos vão deixar de ser pontos cegos, porque na planilha, no papel, no planejamento, eles vão aparecer antes do prejuízo, ou antes do mau resultado, ou antes da surpresa negativa lá na frente. Então, só existe um caminho, que é planejamento. No planejamento, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, desde que você saiba quais as variáveis, que você tenha uma ajuda, que você tenha um apoio, que você tenha esse conhecimento, de saber as variáveis, ao longo do processo de planejar, de testar as hipóteses de sistema de produção no planejamento, os pontos cegos vão aparecer. Né? E isso é fundamental. Você não constrói um prédio de 20 andares sem ter uma boa planta, sem saber qual estrutura, qual material e qual orçamento que você tem para essa obra. Uma fazenda não é diferente disso. E você não sai construindo ou produzindo sem ter uma ideia de aonde você quer chegar. Exatamente. E partindo do pressuposto que o objetivo é o aumento de rentabilidade, reforça aqui e deixa registrado quais são as 3 métricas que vocês mais olham e mais cuidam, que são as 3 métricas que estão mais relacionadas ou correlacionadas com resultado líquido, né? Reais líquido por hectare numa fazenda de gado de corte. Dentro de todas as avaliações que a gente já fez no Benchmark Exagro, já somam mais de 1.500 resultados, a gente faz análise estatística criteriosa disso a cada fechamento de ano. A gente tem o tripé o tripé do lucro, vamos dizer assim, né? Onde tem maior correlação com rentabilidade, com margem operacional por hectare, é a produção de arrobas por hectare, produção de arrobas por cabeça e a composição do custeio, a otimização do custeio para você ter a melhor produção de arrobas por hectare e por cabeça possível. Não significa necessariamente ter um custeio baixo, mas ter uma boa qualidade de gastos com o dinheiro no dia a dia da fazenda, né? Principalmente focando em despesas variáveis, que são aquelas que transformam em resultado em produção imediata, né? Em termos de ganho de peso, produção animal e produção por hectare, e enxugando e otimizando ao máximo as despesas fixas, que são as despesas estruturais, de máquina, de pessoal e tudo mais. Então, os indicadores chaves são produção de arrobas por hectare, produção de arrobas por cabeça e margem operacional por hectare e rentabilidade. E o que tem maior correlação
fatores produtivos que têm maior correlação com a margem e com a rentabilidade é a produção por cabeça, produção por hectare e o custeio. Né? E isso tudo, voltando a dizer, isso tudo é gestão da produção. Né? Olha o que a gente está falando aqui. Qual a atitude que você tem quando você acorda de manhã numa fazenda e monta num cavalo, ou monta numa caminhonete ou numa moto e sai rodando, tudo que você olhar à sua volta tem a ver com produção e que ao mesmo tempo tem a ver com custo e tem a ver com resultado. Quando você enxerga isso de uma maneira profissional, de uma maneira de negócio, olhando aquilo não só para uma fazenda, como uma fazenda, mas como um negócio que ele você começa a entender o que é gestão da produção. É mais ou menos isso tudo que a gente pretende abordar lá quando a gente conversar sobre isso no fórum. Muito bom. Esses temas são interessantes. Uma coisa que me veio aqui, que é uma coisa que eu falo bastante e acredito muito, que não é qual tecnologia você usa, mas quão bom você é em usar cada tecnologia. E à medida que você vai conseguir saber quão bom é o seu uso da tecnologia se você consegue produzir mais arrobas por hectare ou mais arrobas por cabeça, mantendo um custeio relativamente baixo ou proporcional a essa produção. Então, não é baixar custos ou não é aumentar a produção a qualquer custo, mas é esse balanço aí, né? E esse balanço de produzir muito com custeio médio-baixo, que as melhores fazendas conseguem, não é qual é a tecnologia que eles usam, mas quão bom, ou quão inteligente, ou quão capaz, ou quão competente eles são em usar essas tecnologias. Faz sentido isso? Faz sentido demais. E uma coisa que essas fazendas apresentam muita eficiência é em entender os pormenores de cada conta dessa. Eles entendem de onde a despesa vem, por que ele precisa daquele insumo, qual que é o efeito daquele insumo no rebanho, na pastagem dele. De modo que, se ele entende isso, quando há uma mudança de mercado e ele tem aquilo bem planejado e aquele planejamento está atualizado, aquelas despesas, receitas, ele tem um sistema de métrica e de acompanhamento de resultado na fazenda, onde aquele planejamento está sempre atualizado, toda vez que há uma mudança de cenário, uma mudança de mercado, a arroba caiu, o milho subiu, o adubo explodiu, sei lá, qualquer coisa que acontece, a pessoa tem como flexibilizar o sistema de produção dele. A não ser que ele tenha alguma limitação de tamanho de área ou de região, ou alguma limitação assim, inerente à propriedade dele, na grande maioria das propriedades, se você tiver isso na mão e entender de onde vem cada número, entender o seu sistema de produção e os porquês de cada parte, de cada variável daquela, toda vez que você tem uma mudança de cenário, onde o que você enxergava ontem como melhor, passa a não ser mais o melhor hoje, quando você tem o entendimento da base do que você está fazendo e o seu planejamento atualizado, você está com as duas rédeas da sua fazenda na mão e pode flexibilizar isso. Então, não é só entender, como você comentou, as melhores fazendas que adotam de maneira eficiente a tecnologia. Ela tem que adotar, é fundamental que a operação da tecnologia seja bem feita, mas o entendimento dos porquês da tecnologia desde o momento do planejamento tem que estar muito sedimentado na cabeça de todo mundo, não só do gestor, mas do pessoal de campo também, porque eles ajudam demais nessa flexibilização e nessa mudança de atitude ou de nível tecnológico quando o mercado exige, né? Isso é uma coisa interessante que eu já vi você falando, já vi o Mário, né, o seu sócio, um dos sócios da Exagro também, diretor da Exagro, falando que as fazendas mais rentáveis são fazendas que o sistema em si tem uma flexibilidade embutida nele, né? À medida que o mercado vai mudando, eles conseguem ajustar mudanças dentro do sistema e aproveitar essas mudanças e não ficar travado em relação a coisas do passado. Uma das coisas, por exemplo, esse ano é uma mudança, por exemplo, do preço do milho, né? Então, você entender o que muda em você usar mais ou menos milho na sua fazenda, o que aumenta a carga, aumenta a produção, muda o fluxo de caixa, que você vai ter que desembolsar para comprar o milho agora e vai vender para frente. Você entender esses efeitos interligados de uma mudança, de colocar mais milho ou menos milho no seu sistema, como que isso pode influenciar. E também quão flexível é de você inserir mais ou menos milho no seu sistema, né? Porque em outros anos aconteceu o contrário, o milho ficou muito caro. E aí, se o milho fica muito caro, a quantidade ótima de milho a ser usado ou de suplementação a ser usado tende a mudar, né? Nos últimos 3 anos, eu acho que a gente viveu uma roda viva na pecuária em termos de mercado, né? Sim. Nós saímos em pouco tempo de um ágio muito baixo para um ágio absurdo. Nós passamos aí pelo menos 2 anos num ágio acima de 30%, 40%
na maioria das praças. A gente saiu de um cenário de arroba que explodiu, recuperou a inflação de não sei quantos anos aí, ela deu uma recuperação grande de preço e o milho se manteve muito baixo. A gente chegava a comprar 6,5 sacas de milho com arroba de boi, no Mato Grosso até às vezes muito mais do que isso, né? E de repente esse mercado inverteu em 2016, o milho explodiu, a arroba parou de subir e já caiu, quer dizer, isso é um exercício muito interessante, né? Intensivo, é uma pós-graduação, é uma pós-graduação em termos de planejamento e condução de fazenda, né? Isso prova para nós e mostra muito claramente como que é importante esse tema de gestão da produção que a gente está comentando. Tudo precisa estar embasado em muita estratégia e em conhecimento absoluto das variáveis do sistema. Quando você pega um sistema que, teoricamente, quanto mais você produz, mais você gira, mais ganho de peso você imprime, e aquilo te dá aquele resultado X, e a pessoa, por exemplo, falando só do exemplo que você comentou a respeito do milho, suplementação a pasto e grande, muito concentrado e tal. Às vezes, se você, só para ter uma ideia de como que as variáveis são interligadas e são importantes, muitas vezes a pessoa faz o preço da ração, faz o preço da arroba, o que vou ter de desempenho, a conta fecha, e ele às vezes esquece de considerar o valor do ágio, por exemplo. Então, quando o ágio está muito alto, absurdamente alto, igual aconteceu em algumas praças, quando você gira muito rápido aquele animal, você tem um impacto do valor do ágio num período mais curto e num volume menor de arrobas que você está produzindo nesse período curto. Isso precisa ser considerado, né? Então, nenhuma conta ela pode ser feita isoladamente. Por isso é que a gente fala que a gestão da produção precisa integrar todas as variáveis do sistema. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, você olhar a pecuária como um filme, não como uma fotografia, né? Exatamente. Pecuária é um negócio de longo prazo. Um giro inteiro de pecuária é quase 10 anos de um ciclo de produção, né? De uma mudança de ciclo. E me lembrou agora, ouvindo você falar, por exemplo, a gente vai nos Estados Unidos olhar o sistema de produção americano e ver animais sendo abatidos muito pesados e ter um confinamento muito intensivo. E aí, assim, você entender o que trouxe, o que gerou aquilo, né? O que eu chamo de estratégia de 4 passos. É você, em qualquer situação que você tiver, você dá 2 passos para trás para entender de onde veio ou o que te trouxe até aqui, e você também dá 2 passos para frente para pensar onde você quer ir, onde você quer chegar, né? E no caso dos Estados Unidos, por que é um animal tão pesado no abate? Porque o preço do bezerro lá é muito mais caro que aqui no Brasil e, tradicionalmente, o preço do milho proporcional ao preço do gado era muito mais barato. Então, fazia todo sentido. Se algum dia isso inverter, né, não vai fazer tanto sentido mais abater animais tão pesados. Né? Então, isso fez parte desses 3 anos de roda viva aí dos últimos anos. Sim. Foi fazendas onde foi esse. Fazendas onde a gente sempre preconizou abate entre 17 e 18 arrobas, quando o ágio era muito baixo. A gente potencializava muito a produção de arrobas por hectare, girando mais e trabalhando com maior eficiência na recria e tirando esses animais mais cedo. A fazenda cabia muito mais gado em termos de cabeças por hectare e produzia mais arrobas por hectare com isso. Com o ágio alto, para você ter uma ideia, um número que eu estou me lembrando aqui de um cliente que a gente acompanha, ele compra mais ou menos 3 mil bezerros por ano e vende em torno de 3 mil bois por ano também. No ano de 2016 ou 2015, não sei, que o ágio na região dele estava em torno de 33%, que fechou a média do ágio. Antes do ano começar, que o ágio já estava naquele valor, nós fizemos uma simulação de passar a vender essa boiada entre 20 e 22 arrobas de carcaça. Com 20 e 22 arrobas de carcaça, a compra de bezerros dele, a venda de bois de 3 mil bois caiu para, sei lá, vou chutar um número aqui aproximado, que eu não me lembro exatamente, mas caiu para 2.500. Vendeu menos 500 bois, mas vendeu e produziu praticamente o mesmo tanto de arroba. E deixou de comprar 1.000 bezerros. O fato de deixar de comprar 1.000 bezerros, não, foi mais de 1.000 bezerros, deixou de comprar 1.000 e alguma coisa bezerro, significou 600 mil reais de ágio não pago. Se a gente pegar só o valor do ágio nas arrobas dos bezerros, que ele deixou de comprar, dava 600 mil reais de uma despesa que ia entrar na fazenda e ia virar pó, porque ela não é arroba, ela não é produção de nada, ela é simplesmente um dinheiro a mais que você pagou por aquelas arrobas, que mais lá na frente, daqui a um ano e pouco de pasto, aquilo é arroba de boi com 0 de ágio.
Então, mais uma vez eu volto a dizer, né? É o conhecimento das variáveis e o planejamento do que você tem pela frente, de como, o que o mercado está indicando e como que você vai trabalhar as variáveis dentro do seu sistema de produção, é que dá um sucesso do negócio. Muito bom. Assim, o meu recado procure entender o que está acontecendo e o que trouxe você até aqui, ou quando você for visitar alguém que está tendo sucesso, você olhar não o que ele está fazendo, mas como que ele pensa para chegar naquela conclusão ou naquela ação. Antes de eu fazer a chamada para o Fórum Exagro aqui, o que você daria de recado, ou de desafio, ou de chamada para ação de quem ficou atento, se interessou por esse assunto? Antes de eu chamar para o fórum, que é a consequência natural de quem quer continuar conversando sobre esse assunto, porque esse é um dos 4 temas do encontro da Exagro agora no final de junho. Mas assim, o que é o recado que você dá? O que é a ação que você chama a pessoa para fazer na fazenda dela nessa questão de gestão da produção? Qual é o primeiro passo aí? Eu acho que o primeiro passo é faça uma autoavaliação. Faça uma reflexão. Olhe para a sua volta, dentro da sua fazenda, olhe para os seus números. Se você não tiver números, se estiver sentindo falta de número, procure ter os números, procure criar um sistema de você saber o que está acontecendo com a sua produção e com a sua rentabilidade. Dá uma olhada em volta do que está acontecendo no seu ambiente de trabalho e tente refletir se você está satisfeito com isso. Se você está tendo surpresa, se está tendo ponto cego, igual a gente comentou, se o mercado está te pegando de calça curta, né? Se de repente o valor da arroba mudou, o valor do milho mudou, e aquilo que estava te dando um lucro danado agora está te dando um prejuízo danado. Você não pode ser pego de surpresa com isso. Então, o conselho que eu dou é essa reflexão. Dê uma olhada crítica em cima do que está acontecendo à sua volta e com o seu negócio. Maravilha, Marcelo, muito bom esse recado. E eu quero fechar aqui esse vídeo convidando você a participar do Fórum Exagro 2017, um evento que acontece em Campinas, em São Paulo, no estado de São Paulo, nos dias 28 e 29 de junho. É um evento que o Beef Point, inclusive, é parceiro, tem o prazer aí de estar junto dessa iniciativa, que é um projeto tão bacana que a Exagro faz a cada 2 anos só, então é ainda mais especial e exclusivo. E se você quer se inscrever, o link é forumexagro.com.br. Lembrando que você, sendo aluno da Universidade de Beef Point, você tem 20% de inscrição. Isso é um presente da Exagro para você que é aluno da Universidade de Beef Point. Então você vai economizar aí de R$90 a R$110 na sua inscrição ao se inscrever sendo aluno da Universidade de Beef Point. Beleza? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar com você aqui. Obrigado pela disponibilidade, pela conversa e pela essa troca de experiências aí. Eu que agradeço, Miguel. Grande abraço para você e para todos que estão nos vendo. Maravilha. Tchau, tchau.